Estamos de volta com as discussões sobre a importância da legística com a doutora Ieda Pires, supervisora da equipe de assuntos legislativos da Procuradoria da Câmara Municipal aqui de São Paulo, também o doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, doutor Carlos Blanco de Moraes, e a procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. E é justamente para a doutora Maria Nazaré que eu faço a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Ieda. Quais os principais desafios de se aplicar a realidade na prática da legística aqui no nosso município? Olha, eu enxergo assim duas ordens de desafio. Um diz mais respeito a aspectos formais da própria elaboração legislativa, organização legislativa. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente percebeu que houve em alguns momentos assim, a tentativa de organizar melhor por temas algumas matérias importantes para a cidade. Por exemplo, lixo. Todo o problema do lixo envolve aspectos ambientais, envolve aspectos de taxas municipais, mas para a gente saber o que está vigendo em relação à questão do lixo numa cidade como São Paulo, é algo complexo, a gente não consegue ter claramente consolidado esse assunto. Ou, por exemplo, a temática de meio ambiente, já se tentou consolidação das normas ambientais, mas isso envolve incentivos a práticas ambientalmente responsáveis, envolve aspectos do plano diretor da cidade, aspectos de urbanismo. Como consolidar tudo isso em um único diploma, em uma única lei onde a gente pudesse enxergar essa matéria? Difícil. Mas sempre tem havido, a cada 10 anos a gente identificou uma onda consolidadora. Então, em 1998, aqui na Câmara, houve a tentativa de consolidar todas as normas municipais, ou seja, apresentar de forma segmentada as matérias de interesse principal da cidade. No entanto, se conseguiu consolidar, na verdade, muitos poucos temas. De mais de 20 projetos de lei com a tentativa de consolidar, apenas 20% de fato se tornaram normas consolidadoras e em temas muito específicos. Em 2008, houve uma segunda tentativa, também em grande parte fracassada. Em 2018, uma nova tentativa e que nós estamos agora, inclusive buscando experiências fora, fomos até o Planalto, visitamos a Casa Civil, conversamos como isso em Brasília tem se tentado fazer. Não é fácil, por quê? Porque justamente a legislação brasileira ela é muito esparsa e envolve 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então, há uma dificuldade, mas há uma tentativa, estamos caminhando no sentido de fazer temas específicos, normas consolidadas, de tal modo que isso chegue de uma maneira mais acessível mesmo para o munícipe, é algo que nós entendemos como muito relevante. Isso tem mais a ver com o aspecto formal de técnica, de redação. No Brasil, um assunto que foi tratado aqui no Congresso, que nós fizemos, o primeiro Congresso Luso Brasileiro de Legística, no Brasil. Nesse congresso foi tratado um marco fundamental na legislação brasileira, que foi a Lei Complementar 95 de 1998. É uma lei federal, uma lei complementar que se aplica à União, se aplica aos estados, se aplica aos municípios. Nós aqui na Câmara Municipal seguimos as diretrizes dessa norma, e temos até aqui mesmo na Procuradoria um setor de elaboração legislativa que ajuda os parlamentares a elaborar a norma de uma maneira conforme a esses parâmetros federais. Isso é interessante, ou seja, a gente está procurando realmente essa equipe de elaboração legislativa, ela é realmente recente, ela foi criada em 2007, é ainda recente, mas já tem produzido bons frutos, no sentido de técnica. Então, o primeiro desafio é organizar essa legislação tão variada, tão dispersa, às vezes até a gente pode falar de uma legislação poluída, muitas normas que são complementadas por outras e não se sabe em que aspecto revogou o anterior. Enfim, há uma dificuldade mesmo de organização legislativa, consolidação, técnicas de elaboração que podem e estão sendo aprimoradas. Mas depois existe esse outro aspecto, talvez ainda mais importante, que foi aqui trazido pelo professor, que é estudar previamente, durante o processo de elaboração legislativa, o real impacto dessa norma. Depois a gente poderia contar, doutora Ieda, do trabalho que foi feito no ano passado de identificar leis produzidas na cidade de São Paulo que não tiveram impacto pela simples razão de que sequer foram regulamentadas.
E interessante, nós fizemos um estudo a partir de uma demanda da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal. Fizemos um levantamento de leis a partir do ano 2000 até o ano de 2018. Quando em Portugal se começava a aprimorar, enfim, os estudos de legística, a gente ainda não estava nesse estágio, né? Para nós, vocês começaram com décadas de antecedência, né? Mas, enfim, esse trabalho que a doutora se refere também mostra como pode-se otimizar essa questão. Né? Exatamente. Como que a senhora avalia essa importância de trazer esse assunto para uma Câmara como a Câmara aqui de São Paulo? Bom, o Brasil talvez seja dos poucos países do mundo onde o poder municipal legisla. Habitualmente, o poder municipal regulamenta. Mas no Brasil legisla. Obviamente que isso levanta problemas que a doutora Nazaré referiu há pouco, porque há matérias que são matérias concorrentes entre o município, o Estado e a União. E portanto, muitas vezes cada uma legisla num determinado patamar. E é necessário, também acontece em Lisboa, em Portugal, relativamente a questões de ordem municipal e estadual, mas a nível de regulamentos, não a nível de leis. E, portanto, às vezes é necessário saber até onde é que pode ir a lei da União, até onde é que pode ir a lei do Estado e até onde pode ir a lei do município. É natural que haja muitas vezes contradições e aquilo que se chama antinomias, que é colisões entre leis, e saber como é que se resolvem essas colisões. Isso é uma matéria típica do direito constitucional, que Sim. é fixar critérios em que nos permita saber qual é das leis a que prevalece, porque já não é, muitas vezes, o problema muito simples de haver duas leis em que uma é da competência clara de uma entidade e outra da competência clara de outras. Muitas vezes as entidades são todas elas competentes em diversos níveis de pormenor e depois há colisões e é preciso atribuir, digamos, uma prevalência. Portanto, isso é uma questão que tem a maior importância para um município que legisla e um município da dimensão de São Paulo, quer dizer, com 10 milhões de habitantes, praticamente é a população de Portugal continental, não é? Portanto, obviamente que é um Estado, aliás, que foi inclusivamente citado no último relatório da OCDE, que é de 2009 ou 2010. Eu lembro-me de ter ido em 2010 falar sobre este assunto à Câmara Legislativa de São Paulo e, curiosamente, tinham saído dois estudos, um sobre Portugal e outro sobre o Brasil, de relatórios da OCDE sobre aquilo que chamam Better Regulation, legislar melhor. Bom, e, de facto, a menção que foi feita à qualidade das leis com mais relevância no Brasil foi precisamente ao Estado de São Paulo, onde foi dito que as leis, de facto, teriam melhor qualidade do que nos restantes Estados. Esse relatório, obviamente, tem já algum tempo, não é? Agora, pegando naquilo que foi dito há pouco pela doutora Nazaré, a questão da consolidação envolve várias realidades. Envolve a criação de códigos, que é a chamada codificação, em que a legislação dispersa é reunida numa única lei. Uma lei, enfim, muito vasta e, portanto, os códigos são produzidos de uma forma diferente do que as restantes leis. Outra coisa é a consolidação, no sentido de uma pluralidade de leis serem muitas vezes revogadas e condensadas com ou sem inovação numa única lei, que é uma atividade constante que se tem de fazer. Uma outra é uma experiência que resultou bem em Portugal, que é a utilização da informática naquilo que é a atualização das leis. Por exemplo, há leis que tiveram 10, 20, 15 modificações. E então há duas estruturas que aquilo que fazem, atenção, que fazem-no sem ter um crisma oficial do Estado, mas são entidades públicas. Uma é a Procuradoria Distrital de Lisboa e a outra está no Conselho de Ministros, em que sempre que há uma modificação numa lei, no fundo, essa modificação é incorporada automaticamente. A Procuradoria, eu não quero estar aqui a privilegiar nenhuma das duas, mas a Procuradoria é mais utilizada pelos juristas. Isso significa, por exemplo, eu quero saber o que é que se passou, o que é que está em vigor numa determinada matéria, o urbanismo. Portanto, através do computador, lá chegarei ao site onde está a lei na sua versão atual, mas estão lá também menções
às diversas modificações que a lei foi sofrendo com outras leis que já, entretanto, muitas delas estão revogadas. Portanto, eu posso não só saber o que é que está em vigor, como posso fazer a história da lei, não é? Quando é que o artigo 25º foi modificado e em que contexto? E, portanto, isto implica um acesso muito simples e fácil do cidadão, portanto, à legislação. Isto tanto pode ser utilizado, então, por uma ferramenta ou por outra. Eu diria que a mais popular é a da Procuradoria. Doutora Ieda teria algo a dizer sobre esse assunto. Tenho. Eu tive a oportunidade, graças à doutora Nazaré, de chefiar essa equipe e nós estamos fazendo justamente isso. Nos moldes aqui do Planalto, da Casa Civil, nós estamos pegando as nossas leis e fazendo justamente isso, linkando, né, remetendo para as alterações e iniciando a atualização das leis. E o que eu achei muito interessante, e acho que tem muita ligação com o que o senhor acabou de falar, é que a primeira coisa que se observa é realmente a história da lei, né? O contexto da produção daquela norma, daquela alteração. E o que eu aprendi com isso, nesse pouco tempo, a gente está desde dezembro trabalhando nesse projeto e teremos aí um longo caminho pela frente. Mas o que eu pude observar, eu achei tão interessante esse conhecimento da história, do momento em que a norma foi produzida, e acho que isso, a gente conseguindo com o apoio da informática, dar acesso às pessoas, pode ocasionar até uma melhor interpretação da utilização da norma. A gente com isso talvez consiga minimizar algum anacronismo, né? Acho que a história ela não é importante só para enriquecer culturalmente, acho que ela tem um reflexo na prática, na utilização das normas. E é um trabalho maravilhoso de fazer, assim, como as nossas normas são extensas, nós temos mais de 16 mil leis e mais de 58 mil decretos. Então, é um trabalho aí a longo prazo. E só realmente com a ajuda da informática que a gente consegue desenvolver. E é um trabalho cada vez mais essencial devido ao mundo imediatista que a gente vive atualmente, né? Como conciliar esse mundo urgente que a gente vive, onde tudo é urgente, tudo muda muito rápido, como aplicar essa questão também é trabalhada na legística? Atualmente, né, nós vivemos assim, um momento realmente de transição, eu diria. A gente está partindo para o mundo digital. Eu nasci na era analógica, eu sou um imigrante digital, mas preciso rapidamente me familiarizar com este novo planeta digital. E a gente realmente tem avançado, né? Então, recentemente, há menos de um mês, a Câmara editou um ato no sentido de caminhar para os processos administrativos e legislativos digitais, né? O presidente nos pediu, nos encarregou, né, de verificar as alterações que seriam necessárias no regimento interno para que, ao menos, alguns projetos de menor impacto, vamos chamar assim, cuja tramitação é algo mais rápida, né, que possam ser plenamente se desenvolverem no âmbito digital, né? Projetos ligados a honrarias no âmbito do município, denominação de logradouros, enfim, datas comemorativas, que às vezes são muitos pequenos projetos que têm a sua importância, evidentemente, porém não precisam necessariamente um longo processo de tramitação. A gente faz uma série de economias, inclusive de tempo e de energia, com o processo totalmente digital, né? Isso é possível, né? Por outro lado, me parece assim, fundamental esse trabalho maravilhoso, realmente pioneiro, que a equipe de assuntos legislativos da Procuradoria está desenvolvendo com muita audácia, no sentido de apresentar ao cidadão, ao leitor, ao munícipe, exatamente o que está vigendo com as alterações em um único documento. Você acessa o documento tal como ele está hoje, porém remetendo facilmente através do link a origem daquela alteração ou a sua redação original. Então, isso realmente eu penso que não só vem ao encontro, né, da Lei de Acesso à Informação, tão importante no Brasil, a partir de 2011, como também é uma lei mais recente que estabelece os direitos dos usuários dos serviços públicos. A legislação ela é um serviço público, existe uma política pública relacionada ao próprio processo de produção legislativa. Então, tornar isso visível, acessível a todos os cidadãos, no caso do município de São Paulo, a todos
os munícipes, é realmente um avanço extraordinário. Portanto, eu entendo que está havendo um avanço significativo. Ainda estamos na fase inicial, estamos aprendendo com a experiência do Planalto aqui no Brasil, com a experiência de Portugal dentro desse projeto de legislar melhor, né? Mas estamos assim firmemente encaminhados a alcançar realmente uma maior simplificação, organização e acesso à informação sobre a legislação produzida. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Fique com a gente.